Você falou que começou a postar os vídeos em 2014. Né? Aquele primeiro vídeo que estourou foi em 2014. E aí depois você pulou pra pandemia. Pandemia foi 2020. Nesses 6 anos, o que rolou aí? É porque ele já perguntou qual foi o meu ápice, né? E como foi que eu comecei a criar os personagens. Aí foi 2019. Mas antes disso, eu já comecei a ralar. Continuei fazendo esse lance musical com comédia. Aí comecei a fazer paródias. E aí em 2017, eu fui chamado pela Record para participar do quadro Legendários lá para competir com outros artistas. E aí eu venci lá. E aí ganhei o prêmio máximo de R$500. Mas a visibilidade que eu ganhei... Era R$500 mesmo? Sim. Se bem que R$500 no tempo era uns R$2.000. Porra, Mas, mano, melhorou é a rede de televisão. É melhor não pagar nada do que pagar R$500. Você bota fé, paga o lanche. R$500 não paga o busão pra chegar lá, né? Aí eu cantei uma paródia minha lá e eram 5 jurados. Aí os 5 jurados deram verde pra mim, aí eu ganhei. E aí tive a oportunidade de, tipo assim, continuar em São Paulo com algumas parcerias, só que não tinha verba pra mim, que eu era liso pra caralho. E aí o pessoal veio, vem pra cá fazer uns trabalhos aqui e tal, não sei o que. A gente não pode pagar agora, mas aí você vai ter network com algumas pessoas que são conhecidas, vão ganhar público e tal. Só que eu não tenho como me manter aqui. E aí voltei pra Mossoró, e aí continuei ralando. Isso em 2017. Quando foi em 2018, eu dei uma sumida para estudar. E aí comecei a fazer artes cênicas. E aí comecei a estudar atuação, comecei a estudar roteirização, comecei a estudar cinema. E aí me preparei, tipo assim, porque pessoas pensam que internet é uma terra que você vai e não precisa estudar. Né? Ou que você nasce com um dom natural, ou que não... O Gianecchini mesmo falou que os TikToks ganham milhões e não estudam. Tá errado. Eu até comentei essa coisa aí, né? Recalque. Estuda pra caralho. Eu não vi essa treta, não. O que rolou? Ele falou que a galera tá preocupada em querer ser TikTok, não tá estudando. Não quer estudar. Mais a geração. Só que a gente estuda o que é preciso. Recalque do né? Gianecchini, ele queria ser mais bonito. E aí em 2018 eu apaguei, sumi para estudar, focar. E aí em 2019, no finalzinho de 2018, que foi... Não, minto. 2019 começou a pandemia, não foi? 20 começou a pandemia. Pronto, aí Você falou que 18 você tinha parado para começar a estudar na artes Isso. cênicas. Aí em 2019 eu comecei os personagens. Comecei a fazer os personagens. Aí quando foi no finalzinho de 2019, o Caldeirão ligou pra mim. E aí, quer participar de um quadro aqui e tal, não sei o quê? O Gonga La Gonga. Eu, bora, vou sim. E aí ia pra lá. E aí quando foi no começo de 2020, pandemia. E aí eu não fui. Você não foi? Eu não fui. Aí eles disseram assim, segura aí, que aí quando passar a pandemia você vem pra cá. A gente achou que ia ser 2 semanas, né? Só que quando foi em abril para maio, por aí eles ligaram, ei, vamos fazer o quadro online. Você topa? Aí eu topo. Vamos fazer. E aí eu fiz, mandei o videozinho para eles, aí teve a votação online, para não ter roubo, né? Tipo assim, os jurados eram o Hugo Gloss, a Larissa Manoela, o Rafael Portugal. E aí teve lá, eu competi com outros artistas também, e aí venci também esse quadro aí ganhei visibilidade. Já ganhei um prêmio maior, ganhei R$2.000. E aí ganhei R$2.000. Mas pelo menos você não teve que pagar o ônibus, né? Que você só foi teve, online, foi né? online. Foi só de passagem do Não. Rio Grande do Norte para São Paulo. Não, mas a Record, eles bancaram tudo. pô. Hospedagem, alimentação, e foi muito receptivo também. Boa. Entendi. Chama a gente também, Record. E aí eu tive essas 2 participações em rede nacional. E as 2 eu ganhei com a votação máxima. Né? Então, até aí não foi suficiente para mim alavancar. Que aí quando foi depois disso, 2020, por aí, que eu comecei realmente a ganhar uma grana boa. Mas você já ganhava grana entre ali 2014 e 2020 com... Desde quando eu comecei a postar Você vídeo... já vivia disso, dessa grana, ou você fazia outra Eu coisa? sobrevivia. Não vivia, porque no começo não dava. Por quê? Porque quando eu comecei a ganhar no YouTube, eu ganhava muito pouco. Ganhava AdSense. No AdSense. E eu comecei a ganhar quando uma empresa, uma network lá do Canadá, falou comigo, ei, vamos colocar os anúncios nos seus vídeos. Você topa fazer essa parceria? Aí eu trabalhava de motoboy nessa época, ganhava R$600.
Eu topo, abandonei o emprego pra focar só nos vídeos e aí ganhei R$5. R$5? R$5. Tá pior E que o aí- prêmio da Record. R$5, mano? E aí, beleza. Por isso que quando eu fui pra São Paulo, eu não tinha como me manter, porque eu ganhava mixaria mensal, mas eu não desistia. Mas você continuava morando com sua mãe nessa época? Sim. Eu saí da casa da minha mãe recente, pô. Tipo assim, a minha mãe sempre queria que eu morasse só, mas ela não queria sair de casa. Então quem tem que sair era eu. Entendeu? Aí eu tive que sair. Mas eu saí em 2020. Na pandemia. Assim, mas geralmente é isso que acontece mesmo, né? Tipo, a gente que sai de casa, né? É. Não é a mãe, não. Eu tô tentando... Mas lá em casa, cara. Se minha mãe tivesse chegado lá e falar, meu filho, vou deixar o apartamento aqui, a casa pra vocês, e eu vou me virar onde é que morar, eu falei, tá bom, ué. Não achar Ia ruim, ser não. maravilhoso. Mas mas você, então, nessa época, até 2020 ali, depois do Hulk, você vivia era com a grande AdSense? Você fazia algum publi, alguma coisa, ou era só AdSense? Ganhava do AdSense, né? Mixaria, comecei com R$5, mas fui evoluindo. 20, 50, 100, 70, fui baixando, né? Subindo. E quando começou... Por mês? Por mês. Quando começou o auge dos blogueiros, né? Nasceu os blogueiros, né? Que antigamente o blog era um site, né? Aí o blog virou o blogueiro, né? E aí fazendo publi, aí eu comecei a fazer publi também. Eu queria ingressar, mas eu não tinha um público forte, assim. Eu tinha... acho que 20 mil seguidores no Instagram que nem eram engajados. E aí eu tenho uma amiga minha que ela tem um sex shop. Eu disse, vamos fazer uma parceria para mim, porque se alguém vê eu fazendo, vai achar que eu faço e vai me contratar. E aí minha primeira publi foi um sex shop. Caramba. E aí ganhei uma algema para usar nos vídeos, ganhei uma roupa de plástico e ganhei uns géis que esquentam. E foi isso. E você usou os produtos? Eu só Só não usei algema. só não usei algema. Todos, menos o gel. Mas o legal foi que eu fazendo a publi lá, bem empolgado lá, gente, olha só, se você quer esquentar a sua relação aqui, ó, siga agora esse pet shop aqui. E aí, depois que eu fui me ligar, que eu falei pet shop e não sex shop. E aí ela, não, eu pensei que era comédia, mas eu nem me importei, porque o pessoal tava seguindo aqui e tal. E aí deu certo. Aí daí eu comecei a ter outros contratos. Então você falou sem querer pet shop em vez de Sem sex querer. shop. E a galera Como eu seguiu. falei, eu sou expert em estragar as coisas. Sem perceber, eu estrago. E aí eu falei pet shop. Se fosse uma publi assim, em rede nacional, né, Manavera, eu tinha perdido o contrato. Mas como era para uma amiga minha, aí eu falei, que cachorro é para ir pet shop? É? Maravilhoso. Então, Isso foi que ano do Pet Shop, a publi do Pet Shop? Cara, eu acho que foi em 2019. Ou foi em 2017, por aí. Essa faixa aí foi quando começou realmente o pessoal a começar a pagar nos arroba. e deu certo? Depois desse aí, o pessoal começou a te procurar, te Deu. oferecer uns contratos? Eu fazia 16 stories por 50 conto. Olha. Dava bem. Já era mais do que 5 que eu ganhava no YouTube, né? Juntando aqui, dava uns 150. A gente devia pá. ter contratado essa galera nessa época, né? A gente nunca descobre essa galera Nunca nessa descobre, época. né? Você tinha quantos seguidores nessa Inclusive, época? se tiver um Tinha micro... 20 mil. 20 mil. Se no tiver, YouTube. aliás, falando nisso, se tiver micro-influencer que tá... A gente tava falando no episódio anterior sobre oportunidade, chama no direct lá. É verdade. Esses influencers O que- Thiago falou muito sobre as marcas também quererem dar oportunidade para pequenos influenciadores, porque é importante. Então a gente queria dar oportunidade também. Se você é um micro-influencer aí, tem entre 10 e, sei lá, 40 Sei lá, se você quiser mil vender... Cara, se você quiser me Alguma vender coisa aí. publi, me chama no direct. Se você quiser... Chama a gente aí, porque nós vamos pagar uma coxinha Coca-Cola. Mentira. Mentira, vamos pagar o justo.